Eu li na abertura do culto o Salmo 131, e eu vou partir dele mais uma vez. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, em Yahvé, o Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Bendita é a palavra de Deus. Há 2 domingos atrás eu falei sobre a culpa como uma das angústias muito presentes na nossa sociedade hoje. E hoje eu quero falar sobre a frustração. Há um tempo atrás eu decidi assistir o vídeo, não tive paciência de ler o livro O Segredo, que foi um livro de moda que muita gente se interessou por ler, mas aí eu vi que tinha o vídeo na Netflix, eu falei, deixa eu ver afinal de contas que rolo é esse, não é? E aí, o que é o segredo? O segredo é o pensamento positivo. Se você pensar positivo, tudo vai acontecer. E aí eu me lembrei que a minha mãe, quando eu era criança, comprou um livro de uma capa azul que tinha uma espiral amarela e o livro se chamava O Poder do Pensamento Positivo, escrito por Norman Vincent Peale. Não me perguntem por que eu guardei isso, mas eu guardei isso, eu era criança. Então não tem nada de novo nessas ideias do poder do pensamento positivo. É a ideia de que se você pensar positivo, sua vida vai dar certo. Se você pensar negativo, ao contrário, as coisas vão dar errado. Isso entrou inclusive no arraial evangélico por um outro caminho, que a gente conhece como a teologia da confissão positiva. Os escritos de Kenneth Hagin são os mais conhecidos. O Nome de Jesus, um best-seller. Então é aquela ideia que depois foi simplificada numa frase: há poder em suas palavras. Não sei quantos de vocês se lembram dessa frase, mas eu lembro de um português chamado Jorge Tadeu, que vinha ao Brasil, na época a Comunidade da Graça em São Paulo, os nossos encontros de paz, às segundas-feiras, onde nós, todos das igrejas, os jovens, íamos para lá, para os encontros de paz, ver o Ademar de Campos cantar, e o Carlos Alberto pregar, e aí veio Jorge Tadeu um dia e ensinou uma música. Se o Alexandre tiver ouvido, ele vai dar risada do meu sotaque português, que eu sou neto de portugueses, eu consigo fazer razoavelmente bem um sotaque do português. E ele cantava algo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então há poder em suas palavras. Aquilo que você fala é aquilo que acontece. Esse pensamento positivo e essa confissão positiva, há uma versão teológica do poder do pensamento positivo, vai aparecendo de diferentes formas. E hoje em dia nós temos a era do coaching, que é um tipo de trabalho motivacional para você descobrir seu potencial, para você visualizar as suas metas e você então perseguir as suas metas. E aí você vai ter hoje reuniões que parecem cultos, mas que na verdade o que está sendo ensinado como se fosse fé, não é fé na palavra de Deus, é fé na sua própria convicção pessoal. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque fé na palavra de Deus é uma coisa. Deus disse e eu acredito que Deus vai fazer aquilo que Ele disse. Agora, quando eu digo assim, não, se eu disser que Deus vai fazer, eu estou acreditando em mim mesmo, naquilo que eu digo. E essa inversão é muito sutil. Porque acreditar na força do meu pensamento e acreditar na força da minha palavra é acreditar em mim, no meu potencial. A Bíblia não diz que eu posso fazer o que quero ou que tudo aquilo que eu digo acontece.
Jesus disse que tudo que pedirmos ao Pai, crendo, o Pai concederá. O poder está em Deus. Uma antiga expressão do salmista é essa: uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir: o poder pertence a Deus. Quem tem a palavra poderosa é Deus, porque quando Deus cria o mundo, Deus cria pela sua palavra. E disse Deus: haja luz, e houve. No final do dia, Deus olhou tudo que fez e disse: é bom. Isso aconteceu durante 6 dias. Deus fala e as coisas acontecem. Então, quem tem palavra de poder é Deus. O ser humano tem planos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta da boca, ou seja, a palavra certa, a palavra poderosa, é de Deus. Nós planejamos. Ou, usando uma frase de Paulo, com ele está o querer e o efetuar. Com ele, com Deus, está o querer e o fazer. Tudo que Deus quer, Deus faz. É por isso que eu não uso aqui a expressão sonhos de Deus. Por isso que eu não digo para você, sonhos de Deus na sua vida. Para mim, Deus não tem sonhos. Quem tem sonhos somos nós. Deus não sonha. Deus tem vontade. Eu gosto da precisão dos termos. Chatice minha. Eu tenho vários toques. E um toque que eu tenho é isso, é procurar usar os termos de acordo com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus tem uma vontade, não sonho. E a vontade de Deus se realiza. Porque agindo Deus, quem impedirá? Quem pode dizer a Deus, não faça? Mas quem é o homem que pode chegar para Deus e dizer, eu vou fazer? Opa! Você tem certeza que você vai chegar para Deus e vai dizer, deixa comigo, Deus, eu vou fazer? Quem é que pode afrontar a Deus? Usando a profecia de Isaías, por exemplo. Quem é o barro para dizer ao oleiro como é que as coisas devem ser feitas? O barro é o homem, a humanidade. Nós viemos do pó da terra. Então nós somos barro, Deus é o oleiro. Ele faz como quer. Nós somos criaturas. Nós somos feitura dele. Então ele manuseia o barro como ele quer. O barro não manuseia o oleiro. Nós não moldamos Deus. Deus nos molda. Nós não dizemos a Deus como ele faz as coisas. Deus é quem decide como nós devemos fazer as coisas. Não devemos inverter os papéis. Ah, mas você é um filho de Deus. Sim, mas o Filho de Deus veio para servir e não para ser servido. O Filho de Deus, a nossa referência como Filho de Deus, quem é? Jesus. E o que Jesus dizia acerca da vontade de Deus? Ele falava assim, as palavras que eu tenho dito são as palavras que eu ouvi de meu Pai. As obras que eu faço são as obras que eu vi meu Pai fazer, ou são as obras que meu Pai me mandou fazer. Então o verdadeiro Filho de Deus não é aquele que coloca Deus trabalhando para ele. Mas o verdadeiro Filho de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Então, sermos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, adotados pela graça do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, não nos torna nunca portadores do direito de dizer a Deus como Ele faz ou como Ele deveria fazer. Mas nos coloca numa condição de submissão, de obediência, de sujeição a Deus. Nós somos homens mortais, Deus é eterno, nós somos limitados, Ele é todo-poderoso. Ah, pastor, isso a gente sabe, o senhor está falando o óbvio. Mas é bom ser lembrado do óbvio de vez em quando. Porque
muitas das frustrações que as pessoas vivem hoje é porque acreditam nessas mensagens ilusórias de que você vai decidir o que você quer ser. Você define os seus limites. É interessante como a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que eu defino os limites. A Bíblia diz que eu sou limitado. E os limites me são impostos pela existência, pela vida. A sabedoria não está em querer muito e conquistar muito. A sabedoria está em ser feliz. Mas vamos começar primeiro a pensar por que as pessoas se frustram. E a Bíblia mostra muita gente que se frustrou. Planos que deram errado. Curiosamente, a Bíblia mostra, inclusive, Deus tendo que mudar seus planos porque a coisa não deu certo. É uma expressão difícil da gente explicar, mas aparece em Gênesis 6 que Deus se arrependeu. Aparece no primeiro livro de Samuel que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Por quê? Usando a expressão dos jovens, porque deu ruim. Deus criou a humanidade e, de repente, o desejo da humanidade era somente para o mal. E arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Tem uma figurinha dessas que a gente troca no WhatsApp, é Jesus segurando um pequeno dinossauro, né, e dizendo assim, e pensar que eu te troquei por eles. Deus entregou o jardim para o jardineiro, que somos nós. E olha o que nós estamos fazendo com o planeta. A grande ameaça para o planeta são os seres humanos. Uma vez eu ouvi um pregador diferenciado dizendo assim, a nossa sorte é que Deus amou a humanidade e não a criação. Porque se Deus tivesse amado a criação, a melhor coisa que ele faria era ter exterminado com a humanidade. Seria melhor para os peixes, para as aves, para os crocodilos, para os rios, para os oceanos. Tudo talvez estivesse funcionando melhor sem a humanidade. Quem bagunça o planeta, quem polui os rios, é a humanidade. Quem mais deteriora a criação é a humanidade. Estamos conseguindo poluir os oceanos e o espaço. Eu sei, faz parte do desenvolvimento, mas nós somos assim. Terra, ar, água, tudo sofre por causa da ação do homem. Ainda bem que Deus ama a humanidade e veio salvar a humanidade. Porque se ele quisesse salvar o resto da criação, a melhor coisa que ele faria era não ter ensinado Noé a fazer uma arca. Mas, na sua bondade, na sua misericórdia, nos criou a sua imagem e semelhança, e aqui estamos nós. Não só preservados nesse mundo, mas salvos por Jesus Cristo para termos ainda a vida eterna. Ainda bem que o céu nós não vamos estragar. Quando a gente chegar lá, nós já vamos estar todos assemelhados a Jesus, e lá nós não vamos dar conta de fazer bagunça. A vontade do Senhor vai continuar sendo feita perfeitamente no céu, como é hoje. Amém? Bom, mas então, algumas coisas não deram certo. Deus criou a humanidade parece que não deu muito certo. Deus teve que corrigir o caminho diversas vezes. Deus colocou Saul como rei, e isso não deu certo. É verdade que não era bem vontade de Deus, isso foi a vontade do povo, mas isso também não deu muito bem. Mas depois Deus colocou Davi, com Davi deu certo. Não é bem assim, com Davi também teve muito problema. E o filho de Davi, Salomão, apesar de toda a inteligência, se desencaminhou. E aquilo que era um projeto de nação para as 12 tribos, se transformou num projeto de cisão. 2 tribos para cá, 10 tribos para lá. Mas teve outras coisas que não deram certo na Bíblia. Por exemplo, o projeto de Sara com Agar. Tenha um filho da minha escrava. O filho dela vai ser como se fosse meu filho. Deu ruim.
A hora que Sara teve o seu filho, do seu ventre, chamado Isaque, ela passou a ter ciúme, e aquele negócio não foi bom. A história de Abraão com Sara, com Ismael, com Isaque, triângulo amoroso, nunca dá certo, deu confusão. E outras tantas histórias a gente poderia tirar da Bíblia, e a gente vai vendo que muitas vezes as coisas não dão certo. O Jacó trabalhou 7 anos pela sua esposa. Ah, Raquel, Raquel, minha amada, quando acordou de manhã, você não é Raquel. Você é Lia. Seu pai me enganou. Muitas vezes aconteceu. Então a frustração é uma constante na Bíblia. Até o Jonas ficou frustrado porque Deus não destruiu a cidade como ele queria. Um profeta que queria ver fogo cair do céu. Então frustração faz parte da vida. Porque a gente tem uma expectativa e as coisas não saem como a gente gostaria que saísse. Como a gente sonhou, como a gente planejou. Os problemas de casamento. Alguém aqui casou para ser infeliz? Alguém aqui casou para brigar? Alguém casou aqui para não dar certo? É lógico que todo mundo pensou diferente. Mas qual de nós consegue ser feliz todo o tempo? Qual de nós consegue manter aquele pensamento assim, diz assim, já teve dia, eu brinco com os homens, rapaz, fala a verdade. Já teve um dia que você se viu viúvo? Minha mulher está aqui? Meu Deus, ela está aqui? Não, né? Ixi. Amor, você sempre senta aqui, amor, o que você está fazendo aí? Ah, está ouvindo, né? Mas vai para a internet também, todo mundo vai saber. Mas os meus amigos são testemunhas de Jeová comigo. Qual de nós um dia não se viu viúvo dizendo assim, puxa vida, se ela morresse? Puxa vida. A gente fica pensando, começa se imaginando. E vocês, eu não sei vocês meninas, mas eu desconfio que vocês já fizeram isso também. É um exercício de imaginação, dizendo assim, puxa vida, se aquilo que eu decidi lá atrás pudesse mudar, eu creio que eu seria mais feliz, eu teria uma segunda chance, tal. Daí a pouco passa essa bobagem, você acorda, viu que você só está no exercício de imaginação, e você fala, não, mas ela é a mulher da minha vida, eu amo essa mulher, não quero ficar viúvo não, Senhor. Mas não é só isso, Filhos. Nós temos filhos pensando que os filhos vão nos trazer felicidade, os filhos nos trazem muita preocupação. Criar filhos é um grande desafio. E eu admiro os que têm 3. São extremamente corajosos. Vão ter muito mais alegria, mas também vão ter muito mais desafios. É a vida. É a vida. Todos passamos por frustrações. Como evitar a frustração? Tem solução para isso? Não, a gente tem que aprender a conviver com as coisas que não dão tão certo. Porque isso é normal. Nenhum casamento é perfeito durante toda a vida. Nenhum emprego é perfeito. Você acha que você está entrando no emprego dos seus sonhos, mas vai ter um dia que você vai falar, que droga de emprego, preciso sair de férias. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Por mais que você ame a sua carreira, vai haver momentos de estresse. A igreja, você ama a sua igreja. Mas vai ter um dia que você vai pensar, ai meu Deus, acho que o Espírito Santo está me falando assim, acho que eu tenho que mudar de igreja, porque você está insatisfeito com não sei o quê, alguma coisa está te incomodando, você precisa mudar de alguma coisa, vou tentar mudar de emprego, não posso, vou tentar mudar de casa, não tenho dinheiro, vou mudar de igreja. Não posso mudar de marido, não posso mudar de filho, não posso mudar de mãe, não posso mudar de pai, não posso trocar de carro. O que eu posso mudar? Vou mudar de igreja. E às vezes a gente pensa, eu quero mudar alguma coisa, não sei o que é. Mas é verdade. Uma sensação de desconforto, de sofrimento. Porque na vida a gente tem expectativas de que a gente viva bem, que tudo dê certo, Eu estou na igreja perfeita, no emprego perfeito, com a família perfeita, os amigos perfeitos. Nós gostaríamos que a vida fosse assim.
Mas você conhece alguém que vive assim? Eu não. E quando eu olho para Jesus, que ele poderia até mesmo requerer esse tipo de vida, porque direito tinha, nem ele viveu assim. Então, ter frustrações na vida faz parte. E alguns dizem, né, que parte do problema dos nossos filhos hoje é porque a gente não diz não para eles, a gente dá tudo o que eles querem, e aí eles se tornaram meninos. E, gente, um pouco disso é verdade, mas não é também tudo isso. Os nossos filhos são fruto da nossa época. Muitos de nós vieram de um poder econômico pobre e nos tornamos classe média. Então, nossos filhos são filhos de classe média. E eles têm os problemas típicos dos filhos de classe média. Os filhos dos ricos têm os problemas típicos dos filhos de rico. É assim mesmo, os nossos filhos são normais. Porque se você pensa que você dá tudo para o seu filho, fique tranquilo, você é parte de um pequeno grupo privilegiado. Porque a maioria das pessoas no mundo não consegue dar as coisas que você dá para o seu filho. Então não pense que os problemas dessa geração, do mundo atual, é porque nós da classe média criamos nossos filhos assim. Porque a classe média é uma minoria. A maior parte das pessoas continuam pobres, não podendo dar muita coisa para os seus filhos. E o mundo é o que é. Então não tem explicações fáceis. Não tente explicar o mundo apenas por um elemento, por um fator econômico, por um fator educacional, por um movimento da cultura, da arte. Não tente explicar o mundo apenas por uma faceta. O mundo é complexo. E hoje, com as redes sociais, que nós temos contato com o mundo todo, a complexidade foi aumentar. Agora, todo mundo tem voz, inclusive quem devia ficar calado. E esse é o problema. E a liberdade de expressão, para que todos possamos falar, nos faz lutar para que todos falem, inclusive os que não deviam falar. Paciência, faz parte da vida. São os desafios dos nossos dias. A frustração, portanto, irmãos, é uma realidade. Quando Jó responde a Deus, no capítulo 42 de Jó, ele dialoga com Deus, Deus diz para ele um monte de coisas e coloca Jó no seu lugar. O Jó vai dizer: eu sei que tudo podes e que os teus planos não podem ser frustrados. Então, Deus é o único que tudo pode. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Quanto a mim e a você, nós temos que ir pelo Salmo que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora, ele fará do jeito dele e no tempo dele. O que para nós é um problema, porque nem sempre a gente concorda com o jeito de Deus e não temos normalmente a paciência de esperar o tempo de Deus. Se para a culpa eu disse que a resposta era a graça, qual seria a resposta para a gente aprender a conviver com as frustrações? Como eu posso conviver com essa realidade da história? Eu passarei por frustrações. Algumas coisas não vão dar certo. E pode ser coisas importantes. Pode ser meu casamento, pode ser meu filho, pode ser minha filha, pode ser eu mesmo, pode ser meu ministério na igreja. Não deu certo. Pode ser uma coisa que eu pensei, inclusive, fazer para Deus. Vocês pensam que nós já não tivemos coisas que deram errado, pensando como igreja? Sim. Nós já começamos congregações que não prosperaram. Nós já enviamos missionários que voltaram e frustrados. Isso já aconteceu. Nem tudo que a gente planeja dá certo. Ah, mas o Espírito Santo nos dirige. Sim, mas faz parte do processo a gente enfrentar as coisas que não dão certo. Como é que a gente pode superar a frustração? A resposta para isso eu vejo numa expressão chamada contentamento.
Eu encontrei, por exemplo, em Eclesiastes 5, uma palavra sobre esta questão da riqueza. Não adianta você só trabalhar, acumular, porque depois a pessoa morre e os herdeiros é que ficam com tudo, ou ele acaba indo do mesmo jeito que veio, nu, ele parte sem levar nada. Então o Eclesiastes vai falar da futilidade de viver em função das riquezas. Ele diz: a melhor coisa da vida é você desfrutar do seu trabalho. Você desfrutar do seu trabalho e estar contente. Em outro trecho ele vai dizer: você estar contente com a sua mulher, com a sua esposa, ou seja, você estar contente com a sua família, do jeito que ela é. Você estar contente com o seu pai, com a sua mãe. Eu sei que às vezes a gente gosta, puxa, eu podia ser filho de fulano, parece que esse fulano é tão legal, o tio é tão legal, ele é tão compreensivo, ele deixa o filho fazer tudo, meu pai não me deixa fazer nada, eu queria ser filho dele. Sim. Se você mudar de casa, você vai ver que não é bem assim. Tem uma brincadeira que Dona Inesita e Pastor Florentino fazem muito comigo, né? Inesita é lá de casa, e ela de vez em quando fala que ela vai lá na casa dela e me elogia para o pastor Florentino. O Zé Carlos lava a louça para a Tânia. Vai lá conhecer os defeitos dele. Né? Você está vendo as virtudes, mas vai lá conhecer os defeitos. Então eu tenho que estar contente com o marido e a esposa. Porque é aquilo que eu tenho. Foi o que eu escolhi. Ele não é perfeito. Nenhum homem é. Ela não é perfeita, nenhuma mulher é. Meus filhos não são perfeitos, nenhum filho será perfeito. Seus pais não são perfeitos, nenhum pai é. Meus filhos hoje me amam muito mais do que me amavam na adolescência. Meus filhos já não gostaram de ser filhos de pastor em algum momento da história. Eles não me amavam da forma como me amam hoje, ou não me compreendiam da forma como eles me compreendem hoje. Hoje eles são adultos, eles têm uma outra visão de mim. Mas eu também, como vinho, melhorei com o tempo. A nossa relação melhorou. Mas isso não fez de mim um pai perfeito, nem antes, nem agora. Mas somos a família que somos. Então eu preciso aprender a estar contente com o emprego que eu tenho, com o salário que eu tenho, com a casa que eu tenho, com o carro que eu tenho, ou com a falta de carro. A gente tem que aprender a estar contente. A melhor forma de evitar frustrações é desenvolver a virtude do contentamento. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho, porque há muitos desempregados. Obrigado, Senhor, por essa comida simples, arroz, feijão e ovo, porque tem gente que não tem o ovo, e tem outros que não têm o feijão, e há quem não tenha sequer o arroz. Obrigado, Senhor, por essa roupa simples, de brechó, Renner de CIA, tá bom, no cartão, a prestação. Obrigado, Senhor, estou vestido. Obrigado, Senhor. Mas eu gostaria. Tudo bem, você tem o direito de querer, tem o direito de gostar, tem o dever de lutar. Não estou dizendo para você se acomodar, mas você ter contentamento. O remédio para a frustração é o contentamento. Agora, não estou falando de espírito de miséria. Não estou falando de preguiça, não estou falando de comodismo, não estou falando de chegar para o outro e dizer assim: olha, esteja contente porque eu sou isso aqui, você casou comigo, vai ter que aturar. Não estou dizendo isso. Todos podemos estar num processo de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado, de melhora. Todos vamos desenvolver maturidade, vamos aprender. Nem sempre velhice traz sabedoria, dores com certeza.
Mas a sabedoria, alguns desenvolvem com o passar do tempo. Nós precisamos aprender com a vida e nos tornarmos melhores. Melhores pais, melhores filhos, melhores maridos, melhores esposas, melhores trabalhadores, melhores crentes, melhores servos de Deus, melhores cidadãos. Nós podemos melhorar. Não estou falando de acomodação. Só estou dizendo de não construir expectativas altas demais. Quando eu procurei coisas grandes ou coisas maravilhosas demais para mim, mas eu fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Então, se eu não me angustio, se eu não tenho inveja, porque muitas das coisas, irmãos, que a gente dá nome bonito, já falei isso aqui algumas vezes, a gente dá nome bonito para os nossos defeitos. Às vezes o que a gente tem é inveja dos outros, mas a gente fala, eu tenho um sonho de ter uma casa como a do irmão fulano. Eu tenho um sonho de ter um carro igual aquele ali. Inveja vira sonho, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Que nós saibamos os nossos limites. Não fiquemos aquém das nossas possibilidades. Se Deus te deu força, vá e faça tudo que Deus te deu força para fazer. Mas não tente fazer mais do que aquilo que você pode fazer. Não dê passo maior que a perna. Não vá além dos limites que a própria vida te impôs. De vez em quando, alguns dos nossos amigos dizem, né, eu vou viver 120 anos. A gente tem essas brincadeiras entre nós. Garanto que a maior parte de nós, quando chegar com uns 80 e pouco, vai estar pensando, Deus, aquela história dos 120, esquece. Eu lembro a piada, né, que o cara foi no médico e disse assim, estava com 90 anos, doutor, o senhor acha que eu chego aos 100? O senhor bebe? Não. O senhor fuma? Não. O senhor dança? Não. O senhor faz farra por aí? Não. O senhor quer viver até 100 anos para quê? Para que o senhor quer viver até 100 anos? Só para dizer que viveu 100 anos? Então, às vezes a gente quer ir além dos limites que a vida nos impõe. Mas os limites estão postos, gente. Pela sociedade, pela família que a gente nasceu. A gente não escolheu nascer, mas a gente nasceu. Pelo país que a gente vive. Você queria ter nascido na Noruega? Queria ter nascido na Suécia? Queria ser francês? Sim, mas você também podia ser argentino. Você também podia ser angolano. Você também podia ser canadense. Você podia ser salvadorenho. Você podia ser um monte de outras coisas. Né? Vocês estão entendendo? Tem um país que é melhor que o outro? Não. Em todos os países vai ter gente vivendo bem e vai ter gente vivendo com dificuldade. Não é uma questão só de onde você nasceu. E você não escolheu onde nasceu, você nasceu. Você não escolheu seus pais, você tem seus pais. Nós não escolhemos tudo que temos, nós simplesmente vivemos. E a vida é assim. Aí você vai dizer, foi o que Deus quis. Isso é assunto para muito tempo. A vida é assim. Deixe Deus ajustar a sua vida? Sim, Deus tem poder para fazê-lo. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará? Sim, Deus pode fazer muita diferença na sua vida. Deus fará tudo aquilo que você deseja? É pouco provável. Porque Jesus orou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade e não a minha. E eu diria que quem fez essa oração tinha muito crédito. Então que nós aprendamos a lidar com a vida em que as frustrações são possibilidades, mas que tenhamos contentamento. Que todo dia nós possamos seguir o conselho do apóstolo Paulo. Em tudo dai
graças. Mas ao mesmo tempo, perseguir com fé, com ousadia, com coragem, com perseverança, a boa carreira, conquistando aquilo que está ao nosso alcance. Eu não quero ser mais do que eu posso ser, mas eu também não pretendo ser menos do que aquilo que eu posso ser. Eu não quero ir além dos limites que a vida me põe e que Deus me pôs. Mas eu não quero ficar aquém daquilo que eu posso realizar. Que Deus nos dê graça e que todos nós desenvolvamos todo o nosso potencial. Nós não somos iguais, nem todos conseguiremos as mesmas coisas, mas que cada um de nós consiga tudo aquilo que buscou no Senhor, que consegue fazer, agradecido pela bondade dEle e pelo poder dEle, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não deixe a frustração te paralisar, mas transforma a frustração em contentamento e segue caminhando, tá bem? Se você não passou para um vestibular numa coisa, faça outra. Ah, mas não é a carreira do meu sonho. Faça o que está ao teu alcance. Vai saber lá adiante o que de bom tem nesse caminho. Às vezes, gente, aquilo que nós pensamos que é o certo, não é. E às vezes o que nós achamos, que Deus não está dando o que nós queremos, mas Deus pode estar nos oferecendo o melhor, sem que a gente perceba. Vocês me entenderam? Vamos orar? Ah, Senhor, quem dera nós humanos pudéssemos entender os teus planos. Eu sei, Senhor, que tu és soberano. Como diz a antiga canção, tens os teus caminhos, tens os teus planos. E eu venho apenas para dizer que tu és fiel, Senhor. Tua palavra é fiel, tua destra é poderosa. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço e penso. Mas que eu possa aprender a estar contente com aquilo que sou, com aquilo que tenho, com aquilo que vivo. Que eu possa compreender, Senhor, que a vida em Ti já é uma dádiva suficiente para que eu me alegre. Que ter a Jesus, que está na Tua presença, deve ser suficiente, ó Deus, para que eu me alegre em Ti. E para que de júbilo meu coração salte. Senhor, que nós tenhamos a alegria das pequenas coisas. Que nós nos alegremos por um copo de água fresca, por um pedaço de pão quentinho pela manhã. Que nós nos alegremos por um almoço de domingo à mesa com a família, seja ele farto ou um almoço comum. Que nós nos alegremos, Senhor, com a possibilidade de caminhar a pé, quando não dá para ir de carro. Que nos alegremos, Senhor, com a possibilidade de ter ou não ter, mas com a certeza de sermos Teus filhos, de sermos cristãos, de sermos imagem e semelhança do nosso Criador, de sermos humanos, transformados pelo poder regenerador do Espírito Santo. Senhor, que nós tenhamos alegria nas coisas que os outros talvez não valorizem, mas que para nós são importantes. Alegria na humildade, alegria na simplicidade. Que nós tenhamos alegria, Senhor, por sermos mansos e sofrermos o dano. Que nós tenhamos alegria por sermos pacientes. Que nós tenhamos alegria por sermos bons ouvintes. Que nós tenhamos alegria, Senhor, para ouvirmos a canção na alvorada e admirarmos um belo pôr do sol, olhando para o céu,
vendo que o Senhor sabe encher a nossa vida de cores. Ah, Senhor, que nós nos alegremos pela família, pelo Teu povo, pela Tua igreja. Que nós nos alegremos em Ti, pois Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria, Senhor. Abençoa-nos por Cristo Jesus. Amém. Amém.